Olá pessoal, sejam bem-vindos. Finalmente chegou o momento dessa live. Estavam todos esperando. A live em que falaremos sobre a saga Guerra nas Estrelas, sob o olhar da teoria de Campbell, com o meu querido amigo René, que acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, René. Vamos te colocar ao vivo. Olá, René. tudo bem? Seja bem-vindo a esse conselho Jedi aqui. Olha, já não sei se é Jedi ou Sith, tá? Eu tenho minhas dúvidas Sei, porque né? eu, Ó, às vezes eu olho pro lado do Sith também, né? Então ó quem tá aqui, ó. Ó, boa, boa. Os brinquedos, né? sim. O meu é um pouquinho menor que o seu, tá? Ó. Mas serve também, né? Aqui, ó. Sei. Pois é. Né? René, ó, A gente gosta tanto da ficção que a gente vai adquirindo a ficção e trazendo ela para dentro de casa, né? com certeza, né? Ó, já chamaram a gente de nerd, já, viu, René? Acabaram de começar, já chamaram de nerd. Fazer o quê, né? Bom, a gente já está entregando a idade também, tá tudo certo. Já. Eu achava que eu era muito nerd, eu te encontrei, René, eu fiquei mais tranquilo, assim, sabe? Sei. Não, o que eu gostei muito foi exatamente, né? Conforme a gente estava conversando tal, e né, vendo O Poder do Mito, que foi um livro que eu li na faculdade, Uhum. esse DVD com Campbell, ele acontece dentro da Fazenda Skywalker, né? Sim, sim. Onde o cara meio que estava passando uma temporada lá com o George Lucas. Ou seja, tem tudo a ver, né, com a temática que a gente está trazendo aqui, a jornada ou a saga do herói, Sim, e também o Star Wars, né, que marcou, a gente já pode falar de praticamente 4 gerações. Né? sim, sim. E vai continuar, né? Sim. Vão ter novos filmes, né? Porque a gente tem novos heróis surgindo, né? E sim, eu acho que a sequência Skywalker talvez ela pode agora lentamente ficar no passado, né? Para dar origem a outras sequências. Renê, olha, para a gente começar, então, acho que tem muitas questões para a gente falar, né? Agora, assim, para aquecer, né, para te provocar, eu vou comentar do caso de um conhecido meu, que inclusive está aqui, e que me permitiu trazer o caso dele real. Quero falar um pouco sobre a chamada à missão, a chamada à aventura, né? Então, essa pessoa, ela tem uma vida estável, ela tem um emprego bom numa empresa e recebeu esse chamado e a partir agora de julho, essa pessoa se afastou da empresa e está num projeto pessoal de buscar a cura da fome no mundo, René. Então houve todo um planejamento, ele incluiu a família, ele fez uma saída planejada da empresa com essa esse chamado. Eu queria que você comentasse um pouco disso, né, René? Como que acontece esse chamado? É para quem que chega esse chamado? E qual que é a força dele, né, de fazer a pessoa de repente sair de uma vida estável e confortável na fazenda para sair de repente numa jornada em busca de um anel, falando um pouco agora do Senhor dos Anéis, né? Sim. Não, fantástico o que você traz, Jardel, e esse exemplo, né, que essa pessoa, né, passou para ti. Dentro da obra de Campbell, ele deixa claro que assim a heróis, né, existem termos, vários termos para heróis, né? E quando ele fala do herói de mil faces, né, que deu origem a todo esse movimento, inclusive causou o interesse do cinema, né, hollywoodiano, né, para essa fórmula, né, dos 12 passos do herói, né, quer dizer, a jornada do herói. O Campbell ele fala
tanto do herói individual, né, que sai numa busca individual, né, buscando uma questão talvez narcísica, talvez vaidosa, né, e a gente tem vários exemplos desses dentro do Star Wars, Sim. assim como você tem aquele herói que, talvez despido de parte de seu narcisismo, ele busca o santo grau, ele busca o sagrado para o coletivo. Né? Então, ele ouve um chamamento e sabe da dificuldade desse chamamento, e aí a gente começa a jornada do herói, né? Quer dizer, você escutar o chamado é uma coisa, e aí conforme você vai indo, né, você vai encontrando as dificuldades, os mentores, os sofrimentos do caminho, você vai moldando. Mas a questão é que esse chamamento que você está trazendo aqui é um chamamento para o coletivo. Né? Como você bem colocou, quer dizer, uma pessoa que, de certa forma, está confortável, né? Está, de repente, realizada em sua vida pessoal. Por que abrir mão disso e ir olhar para a fome no mundo, a fome de outras pessoas? E aí a gente vê um pouco isso em algumas figuras, e o Campbell fala isso no Poder do Mito, em algumas figuras religiosas. Né? Ele menciona Gandhi também, Madre Teresa de Calcutá, mas ele fala, por exemplo, de Siddhartha Gautama, né? O Buda, fala de Jesus Cristo, fala de Mohammed, né? Maomé, e fala de Moisés. Né? Ele cita alguns exemplos, né? Porque quando ele fala de mitos, ele fala de vários mitos, e quando Campbell fala de mito, ele não está falando de historinhas de mentira, né? Porque para o Campbell o mito nos forma. Sim. E a questão é exatamente como nós vamos atuar o mito em nós, como nós vamos transformar o herói em nós, ou o vilão. Quer dizer, o herói e o anti-herói, eles são muito próximos. Né? Eles, na verdade, são faces da mesma moeda. Sim. E ambos estão numa jornada. A questão que se coloca, mas ele é bom ou ele é mau? O Campbell não entrou nisso. Ele estava olhando para uma outra paisagem, muito mais ampla. Sim, a gente pode, de repente, falar, esse é mau, né? E esse aqui é bom. Tá, mas esse aqui é filho desse. Sim. Né? E quando a gente começa a entender a história desse aqui, a gente percebe o resgate que esse aqui faz. Né? Ou seja, o Darth Vader é mau ou ele está a serviço de alguma coisa, de uma força? E como Yoda fala, a força ela está em tudo. E ela sendo luz ou sendo sombra, ela é força. Então é muito interessante essa visão sistêmica que o mentor, né, o mestre traz. Esse então, pequeno... é sempre uma posição que tem sua sombra, né, René? Então, o Anakin mesmo, né, quando ele era um Jedi, ele já era atormentado pelo lado negro da força, e quando ele vai para o lado negro, ainda assim, a luz o atormenta, né? A gente vê isso também no Luke, né, que ele é um Jedi, mas ele tem a tentação também. Mais para frente, no filho do Han Solo, né, que ele é um Jedi, aí vai para o lado negro, mas ainda assim tem uma cena que eu acho muito bonita, que é quando ele pega o capacete do Darth Vader e fala assim, dai-me forças, avô, porque eu estou sendo tentado pela luz. Então, são sempre as duas forças atuando, né, René? Aí a gente tem o conflito da dualidade, né? E a gente pode olhar a Jornada nas Estrelas, ou a gente pode olhar a jornada do herói pelo seu final, que é a integração. Mas a questão é que a jornada inteira ela é dual, ela é ambivalente, ela é cheia de dúvidas, medos, e eu questiono, né? É uma reflexão. Se a gente olha para o Star Wars, não como bom e mal, mas como todos em uma jornada. Né? Inclusive o Darth Sidious, né? Que é o grande mauzão da história, ou então o Darth Maul, ou esse é muito interessante, né? O Conde Dooku, né?
que na verdade era um Jedi, e, assim como o Anakin, depois que morre o discípulo dele, né, que é o Qui-Gon, ele se revolta contra a Ordem Jedi. Uhum. E é muito interessante que algumas colocações do Conde Dooku são muito pontuais, né? Sim. A questão é que ele está do lado mal, né? E aí você percebe o filme inteiro, do primeiro, que na verdade é o terceiro, é o quarto, até o último, que os personagens bons têm sombras, e os Sim. personagens maus têm luz. Sim. Ou seja, é uma perspectiva integrativa, sim. E talvez aí a gente fala de um lugar. Sim, a gente vê o final. Às vezes o herói se sacrifica. Às vezes ele morre no caminho. Né? A questão é consciente ou inconsciente? Ciente de sua missão e tarefa ou inconsciente dela? E aí a gente entra em muitas outras questões, inclusive psicológicas, como, por exemplo, o filhinho da mamãe, né? Que Sim. também às vezes é um herói, como o Bert Hellinger fala. Mas assim, são versões diferenciadas aí do herói, né? E o Campbell, ele coloca de uma forma muito clara onde está você na jornada hoje, né? Então, ele o tempo todo, independente de bom ou mal, onde você está? Né? Que lugar que você está? Lembrando que a jornada é um círculo, ou seja, ela não para no final, ela reinicia. Né? Sim. É um loop. Me faz lembrar do filme Troia, René, quando tem uma cena bem bonita também, que é quando tem o chamado para a Guerra de Troia. Aí o Aquiles fala com a mãe dele, né? Ele fala assim, mãe, eu não sei se eu vou ou não vou, mas na verdade ele já tinha recebido o chamado, né, René? E aí a mãe dele fala para ele, né? Fala para ele, você pode não ir, você vai viver muitos anos, você vai ter família, vai ter filhos, e você pode ir e você não vai voltar, filho, mas você vai ser lembrado pela eternidade. E adivinha, ele vai ou não vai, né, René? E vai. Isso é uma coisa que o Campbell também fala bastante, né? Os gregos, principalmente a mitologia grega, eles traziam muito isso, e isso é um lado meio narcísico. Qual é a marca que você vai deixar na história? Então, sim, a trajetória, a jornada do herói com algo coletivo, algo que traz um bem maior para a coletividade, mas também um traço narcísico no sentido de meu nome tem valor. E aí a gente pode discutir vários conceitos, como, por exemplo, honra e vergonha. Sim. E como é isso? Por favor. O que eu ia falar também, René, que eu estava pensando, esses exemplos que a gente está dando, né? O Aquiles, né? Ou a pessoa que quer curar a fome do mundo, isso pode ser muito distante de quem está assistindo a gente. Só que assim, a jornada do herói se aplica a todos vocês, a todos nós. A jornada do herói é sobre ir e vir diferente. Então, alguém quando vai, por exemplo, para uma cidade distante fazer uma faculdade e depois de 5 anos volta formado, isso é também uma jornada. A nossa vida, né, René? A gente nasce, cresce e morre. Também é uma jornada do herói. Todos nós somos permeados pela jornada do herói. A questão que é muito interessante aí, fazendo um paralelo com o pensamento sistêmico de Bert Hellinger, digamos que eu tenha tido 7, 8 relacionamentos. Como que eu saio de cada um deles? Sim. O que eu trago de cada um deles? Eu honro, reverencio e respeito, ou de repente nego, guardo rancor, sentimento de vingança em relação a eles? Sim. E aí a gente tem poderes aí atuando, por exemplo, do Jedi e do Sith. E quantas vezes esse lado Sith aparece, sim, no Anakin, mas de maneira mais encoberta, quantas vezes ele não aparece no Obi-Wan?
Uhum. Que o Obi-Wan sempre questionou o Conselho Jedi, principalmente por causa do pupilo que ele tinha. Uhum. Mas ele questiona, Sim. né? E, mas isso é o lado negro? Não sei. É uma reverberação, né? Então, essa coisa de um status quo, né? E novamente referenciando o Campbell, a iluminação, ela é um momento. Uhum. Você não fica iluminado o tempo todo. Não. Né? Então ele fala, né? O Siddhartha Gautama, quer dizer, um exemplo diferente de Cristo, né? Uhum. Porque o Cristo existe um sacrifício pelo outro. Então o Uhum. Siddhartha Gautama alcança aí uma iluminação. E, bom, e aí? Bom, e aí ele desce, né? Sai lá da árvore, desce, vai ao povo e fala: eu tenho algo, eu preciso passar isso adiante. E aí o Campbell fala do paralelo de Cristo com os 12 apóstolos e de Gautama com, que aí é Buda, que também busca apóstolos. Não para ser reverenciado, mas para que aquilo siga adiante. E aí ele faz um paralelo lá com Moisés, né? Ou seja, o caminho do herói, sim, é um círculo, mas se você parar aqui, que herói é esse? Sim. Né? Aí vem o chamado coletivo. Talvez a gente tenha um primeiro chamado individual e a gente vai se despindo da nossa pessoalidade e depois existe a possibilidade de um chamado mais coletivo. Né? Mais difícil, sim, porque aí eu lembro de uma metáfora de Osho, que todo rio, quando chega perto do mar, teme que ele Sim. vai deixar de ser rio. Né? Ele vai ser Ou mais, seja, né? exatamente, ele vai ser tudo. Só que ele tem medo de deixar de ser lago, rio. Né? O que eu vou deixar de ser? Sim, isso é nosso narcisismo, isso é o nosso ego. Né? E aí a gente vê como Campbell bebeu de Jung no processo de Uhum. self-individuação. E isso que você falou Inconsciente coletivo também, recentemente né? do inconsciente coletivo, sim. Isso que você falou da vocação, a questão que se coloca, né, não é uma afirmação, mas a questão que se coloca é o quanto a caminhada para o self não é um chamado vocacional, né? Talvez para o meu sistema familiar. E o meu Uhum. sistema familiar responde ao quê? Um sistema cultural, né? Talvez um sistema linguístico, né? E aí a gente vai, talvez, para um sistema espiritual, como você falou aí das consciências. Né? Quer dizer, como uma coisa que parece tão pequena, aconteceu aí com o Jardel, Uhum. aconteceu aí com o René. Tal. O quanto isso, na verdade, é gigantesco, mas assim, nós precisamos trabalhar essas várias cascas nossas que são tomadas por esse pim, né? A gente está falando aqui de Star Wars, a gente podia falar de Harry Potter, a gente Poderia. podia falar de Game of Thrones, a Os gente heróis da poderia Marvel falar, também, né? exato, Capitão América, bem jornada do herói, Sim. né? Homem-Aranha, né? Ou seja, o quanto eles são humanos, o quanto eles são frágeis, Uhum. vulneráveis, e ao mesmo tempo nos impressionam, né? E nesse sentido de HQ é muito interessante, né? Tanto na Marvel quanto na DC, os heróis mais queridos são Homem-Aranha e Batman. Uhum. Os dois são muito humanos, né? Sim. Sim, o Homem-Aranha tem poderes, mas assim, perdoem-me minha palavra, mas quem acompanhou o gibi, o Peter Parker é um fudido, Sim. né? O tempo todo. Ele tem N questões existenciais, né? A questão do cuidado dele com a tia dele, as namoradas, ele não sabe como chegar junto, ele é tímido, ele gosta de ciências, então ele não sabe conversar com as meninas. Quer dizer, quantas questões aí aparecem que você fala, cara, esse herói aí é muito parecido comigo, né? Tá, quando ele coloca a máscara, ele vira super. Mas sem a máscara,
ele tem as mesmas dúvidas. E a mesma coisa vale para o Batman e Bruce Wayne, né? E aí eu questiono talvez o Superman, né? E às vezes fica chato. Desculpe quem gosta de Superman. Porque ele é muito poderoso, né? Não dá nem chance do inimigo, né, René? Exatamente, né? Ele é super veloz, ele solta raio, ele voa, a pele é indestrutível. Pô, complicado, né? Aí inventaram uma kryptonita, ok, mas, né, é aquela coisa, você pega o Batman, você pega o Homem-Aranha, cara, são quem acompanhou os gibis, como eles entram numa questão existencial muito próxima da nossa, né? É engraçado pensar que o Homem-Aranha muitas vezes se balança pela cidade porque ele não tem o dinheiro do ônibus. Uhum. E isso é a sacada fantástica agora eu esqueci o nome do criador do Homem-Aranha. Uhum. Me fugiu. Né? Porque ele quis fazer um personagem comum. Sim. Com poderes. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como diria Mestre Yoda. René, exatamente. Algo em comum dos heróis que eu vejo que é o brilho. E isso me faz lembrar das aulas do meu querido professor Renato Bertatti, né? Que ele fala que quando a pessoa está alinhada no seu propósito de vida, as pessoas têm um brilho, uma força. E quando a gente sai desse propósito, a gente perde esse brilho e perde a força e pode entrar numa depressão, por exemplo, né? Então, me faz voltar na questão do chamado. Poxa, quando você recebe o chamado, você tem duas opções. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, né, René, nem tem tanta opção assim, porque ou vai ou não vai e fica depressivo. Sim. Imagina o homem assim, não, eu não vou lutar mais pela cidade, eu vou ficar em casa aqui de boa. Não existe essa possibilidade, né, René? Sim. Apenas agradecendo o Ricardo aí, que lembrou o nome do eterno Stan Lee, né? Criador de Homem-Aranha e tantos outros heróis. Né? Mas perfeito o que você colocou. Quer dizer, eu vou receber o chamado. Eu posso rejeitá-lo, sim. Vai ter consequências. Se eu seguir o chamado, eu vou ter consequências, talvez um sacrifício. Se eu não ouvir o chamado, eu vou ter consequências, talvez um sacrifício. Sim. Aí você, de repente, vira e fala, pô, René, mas que complicado isso. E a gente brinca, né, Jardel? Você acredita em livre-arbítrio? Sim. Eu acredito. A grande questão, né? Existe mesmo o livre-arbítrio, né? Essa é uma grande questão, né? Exato. Até e é uma questão que permeia... Sim. Até porque as nossas próprias escolhas, né, elas têm a ver com o que nos é apresentado, né, René? Se eu te falar assim, qual que é a sua fruta favorita? Você só vai me responder as frutas que você conhece. Então, qual é o livre-arbítrio se o nosso conhecimento é limitado pelo meio que a gente vive, né? Exato, exato. E como é que eu posso nomear uma verdade partindo disso que você acabou de falar, se na verdade minha verdade é limitada àquilo que eu conheço? Uhum. E o universo, meu amigo, o universo é gigantesco. Eu sou apenas um grãozinho de areia na praia. Né? Então, é fato. Nós tocamos parcelas da verdade, não ela inteira. E se nós nos contentarmos com essa parcela de verdade, nós estamos conectados ao todo. Agora, pode ser que, de repente, eu pegue essa parcela e falo, não, mas isso é só uma parcela, não me interessa. Uhum. E aí eu perco o brilho. Aí eu perco, talvez, um propósito que estava lá, mas que me parecia pequeno demais. Aí, René, acho que fica legal a gente deixar essa mensagem para quem nos assiste, né? Aliás, vamos dar uma atenção para o povo, né? Pessoal que chegou agora, essa live é sobre a saga Guerra nas Estrelas, sobre a ótica de Campbell. Esse é meu querido amigo e Jedi René. A gente está no meio aqui da conversa. Vocês podem enviar perguntas aqui embaixo nessa caixa que tem aqui. René, então eu estava pensando, né, sobre o que dizer para o pessoal que nos escuta. Então, assim, qual o seu propósito? Acho que é a primeira questão, né?
E qual a sua jornada? Ah, mas a minha vida é tão pacata, não tem nada de emoção. Como a gente estava falando agora há pouco, a jornada ela está dentro de cada um de nós no nosso dia a dia. Alguém que está numa empresa e recebe um projeto para executar é uma jornada. Um relacionamento, como o René falou agora há pouco, é uma jornada. O casamento é uma jornada, a vida é uma jornada. Criar um filho é uma jornada. Comprar um carro é uma jornada, você tem que planejar, você tem que juntar dinheiro, você tem que escolher qual carro você vai querer, você vai ter um mentor, né, René? Que você vai ligar, viu? O carro é bom, tal carro é legal, né? E você vai voltar para casa com um carro novo. Então, assim, cada um tem a sua própria jornada. Acho que estão contribuindo aqui, né, René? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Eu vou até aproveitar e replicar, né? Esse é meu colega, amigo Jardel, né? Que me convidou também para a gente debater essa questão, né, do Star Wars e a jornada do herói, porque ambos somos fãs, né, do Star Wars, e eu poderia dizer que talvez ambos somos apaixonados por histórias. Sim. Né? E como psicólogos, nós temos a oportunidade de, muitas vezes, acompanharmos jornadas. As jornadas que nos são contadas em pequenos espaços. E nós temos, às vezes, a oportunidade de ver uma transformação acontecendo a partir da dor, a partir da doença, a partir de crenças limitadoras, limitantes, ou através, como o Jardel falou muito bem, de um filho, de um casamento, né? De um reconhecimento de pai e mãe. Né? São tantas as jornadas do herói que fazemos no decorrer da vida. Né? A questão que se coloca, e aí eu pego o seu professor, né, Renato Bertatti, com quem eu também tive aulas, qual é minha consciência nesses episódios de minha vida? Qual é o meu nível de consciência? Eu estou presente? Ou talvez longe, alienado? E aí eu tenho que talvez voltar de novo para isso em outro momento, para lembrar e me transformar. A possibilidade de transformação se apresenta a nós todos os dias. Sim. Olha, a psicóloga Tamara, minha amiga também, inclusive a Tamara vai vir aqui fazer uma live comigo sobre o filme Coringa, viu, René? Vem aqui contribuir. Maravilha. Ela está escrevendo aqui, ó. Podemos considerar o processo de análise como uma jornada pessoal do herói? Olha que pergunta mais bonita, René. Sim. A gente... Agora eu vou responder... Logicamente que cada linha vai responder de uma forma. A gente fala de um processo, sim, de travessia na análise. E o que você atravessa? Você mesmo. Sim. Você atravessa certas fixações suas, certas limitações suas. E quando a gente pega o filme de Woody Allen, Desconstruindo Harry, esse filme é um filme sobre análise. E ele fala da desconstrução do personagem que é ele. Uhum. Só que aí a gente fica na dúvida, mas o que fica? A essência, o propósito, o chamado? Não é fácil. O processo de análise é um processo de nudez. Uhum. É um processo de vergonhas, medo. E um processo de autorresponsabilização, de poder pessoal. Mas não só pessoal, também coletivo. Porque o tempo todo, na análise, eu vou levar os coletivos que habitam em mim. Meus pais, meus avós, meus amigos, minhas amantes, meus amantes, aqueles que têm relevância tanto pelo amor como pelo ódio. Sim. Então, é um descortinamento, é um desvelamento, e o Stephen Hausner fala muito disso. Às vezes a constelação familiar ela é como um desvelar da realidade muito rápido. E, novamente, ela é encoberta. E a partir daí você tem a escolha de trabalhar em cima daquilo que você viu ou ignorar. Sim. E muitas vezes eu faço uma análise para continuar ignorando.
Sim, sim. Né? Mas isso é pessoal, tá? Eu não estou julgando ninguém aqui. Cada um faz de sua análise o que achar que pode fazer. E a gente vê E o muitas analista, ele vezes, está lá. René, os pacientes, né, usando artifícios, às vezes, muito inteligentes de não olhar para o essencial, né? Por exemplo, trazer uma lista de questões, né? Jardel, hoje eu trouxe 10 itens para falar com você. Ou seja, né, o essencial não vai dar tempo da gente chegar. As sessões mais profundas, René, acho que você pode dizer sua opinião, tá? Mas o que eu percebo é que as sessões mais profundas são aquelas que o paciente chega e fala assim, ó, hoje eu não tenho nada para falar. Aí você fala para ele assim, ó, então só deita no divã e espera um pouco. E aí vem aquela preciosidade que a gente estava esperando, às vezes, anos para aparecer. Eu tive uma professora na FMU, a psicanalista Julieta Almacu, né, fantástica, psicanalista lacaniana. Ela falava que quando o paciente chegava e falava, hoje eu não trouxe nada, e ela arregalava os olhos, ela falava, que fantástico, é uma oportunidade para a gente falar daquilo que você nunca falou. Exatamente. Exatamente. É um convite para aquilo que estava oculto. Ah, mas eu não sei o que é isso. Vamos junto. Vamos junto olhar para isso. Sim. Olha, tem uma pergunta também, perguntando da Mulher Maravilha, Renê. Ela é o máximo ou ela é tontinha? Olha, a Mulher Maravilha, existe uma história de marketing, de merchandising, né? Se a gente pensar na briga entre Marvel e DC, Uhum. né? A DC, ela tinha a questão da Mulher Maravilha, a Marvel vem com a Marvel Woman, tem uma briga, tal, tal, tal. Existe uma questão de um movimento cultural, né? Porque o mundo dos HQ só tinha homem, né? Só tinha herói masculino. E o que eles fazem? Eles pegam uma personagem amazona, só que eles deixam isso encoberto. Uhum. Existe uma questão de que talvez a Mulher Maravilha seja uma das filhas de Zeus. Uhum. Né? E no universo DC existe tanto a mitologia nórdica quanto a grega. Sim. Ela é uma maravilha, ela é uma deusa. Mas na relação dela com humanos, talvez às vezes ela seja ingênua. Uhum. E aí a gente tem a questão do divino e o sagrado e o mundano. E talvez ela seja esse representante que está aqui. E é legal essa pergunta que é colocada, porque eu não sei se vocês já repararam como o Thor é tonto. Né? Pelo menos ele é mostrado pela Marvel como bobão. Uhum. Né? Às vezes até o Hulk é mais, né, rápido do que o Thor. Sim. E aí, novamente, a gente tem essa coisa. O Thor, ele vem do divino. E ele fez uma escolha consciente de estar no mundano. Sim. E para isso, ele tem que abrir mão da força dele. Porque senão, não vai dar certo. Quer dizer, existe um sacrifício enorme aí. E talvez parte desse sacrifício contenha ingenuidade. É como se, como humano, a Mulher Maravilha e o Thor fossem crianças ainda. Como deuses, eles são grandes. Mas como humanos, pequenos. Mas essa é apenas uma leitura, tá? Eu não estou lançando nenhuma verdade aqui. É uma leitura que eu tenho. E também elas têm essa importância de trazer a força para as mulheres nos quadrinhos, né, Renê? Sim. Como super-heróis também. E por falar em mulher, a Renata Pinotti está aqui também. Oi, Renata, muito bom ter você aqui com a gente. Né? Também consteladora. Alegria Alimentar, o Instagram dela. Sigam lá, pessoa fantástica também. Renê, uma pergunta aqui que eu separei para te trazer, para trazer para a gente pensar um pouco, né? São aqueles que ficam. Então a gente fica olhando muito para os heróis, né? E quem recebe o chamado e ele vai. E quem fica? Como fazer para cuidar? Como e a esposa?
E a família? E os filhos que ficam? O legado. O legado. Né? E aí a questão é, às vezes, o legado de um herói é muito pesado. Sim. Você viver à sombra de um herói, né? E alguns personagens de cinema, de gibi, de literatura, falam disso. Meu pai era tão gigantesco, era tão grande, era um deus, e eu sou tão pequeno, né? E a questão é, novamente, da travessia, né? E nesse sentido, Lacan ele fala muito disso, né? Quer dizer, você tem o nome do pai, a ideia é você se tornar o pai do nome. Uhum. E isso é uma travessia de um fantasma. Sim. Um fantasma, talvez, de sua educação, talvez das ilusões de ser e de suas vivências. Todos nós aqui somos produtos, sim, de papai e mamãe. E num determinado momento a vida questiona, ok, qual é o seu papel aqui? Sim, você é filho de e filho da. E aí muitas vezes vem essa questão de qual é o papel que eu vou desempenhar. E eu posso me irresponsabilizar disso e falar não sei de nada, ou eu posso me responsabilizar e pagar um preço. Esse preço talvez seja sistêmico. Sim. Quando eu falo sistêmico, pode ser do meu sistema familiar ou pode ser de um sistema cultural. Pode ser um chamado muito maior. E aí o Campbell fala um pouco de Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, só para dar dois exemplos, né? Mas em nossa vida nós sabemos isso, né? Curar ou talvez dar uma resposta à fome na Terra é algo muito coletivo. Sim. Né? E é um chamado, com o peso desse chamado. Sim. Né? Ele é possível? Se ele aconteceu, sim. Sim. Né? Como dizia Albert Einstein, tudo que é imaginável é possível. Né? E talvez antigamente, quando Leonardo da Vinci falava de objetos que voavam no céu, as pessoas falavam, esse cara tá louco. Sim. Mas o esquema que ele fez do helicóptero era muito preciso com os tempos atuais. Ou seja, ele imaginou uma coisa bem possível. Sabe que eu fui num congresso lacaniano em Buenos Aires, o René, que uma das atividades lá eram vídeos de pessoas que passaram pela travessia do fantasma. Então, pessoas que passaram por uma análise lacaniana, tiveram a alta da análise lacaniana e trouxeram em vídeo a experiência delas. E você falando agora, eu lembrei que são jornadas, né? A jornada do herói ela está presente. Então, respondendo a Tamara também, a processo de análise, ele pode ser sim uma jornada. E lembrando E que a jornada é ir e voltar, né, René? Então você vai e tem o retorno com o eligir que ele fala, né? Voltar diferente. E aí eu Ressurreição. volto para a ressurreição. E aí eu volto para a sua pergunta, né? Às vezes eu não vou contar, porque eu fui sacrificado. E aí aqueles que ficaram vão contar a história. Outras vezes eu vou voltar. E talvez com esse elixir, né, que é uma nova consciência, uma nova visão, eu nutro os meus, né, meus filhos, minha esposa, meu esposo, com esta sabedoria. E aí o Campbell deixa muito claro isso, a sabedoria, o que eu trago do novo. Sim. E não parou por aí, porque pode ser que comece uma outra. Talvez, e isso é interessante, na jornada do Batman, principalmente na atual, onde a gente percebe o Batman recolhido e ele ensinando o filho dele, né, o atual Robin, a se tornar o Batman. Ou seja, você se despir do seu poder e da sua importância e enxergá-la no menor, no mais fraco, mas também no futuro. Né? Quer dizer, são leituras. Né? Como será que é ser filho de Batman, filho de Superman, filho de Thor? Né? E aí a questão é exatamente essa. Sim, eu conseguir me descolar para cumprir a minha jornada. Né?
E aí, novamente, a questão da consciência. Muitas vezes eu vou fazer isso sem ter consciência que eu estou fazendo. Né? A terapia, a análise é uma das possibilidades de consciência, talvez. São 12 passos, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre eles, né, René? Como o nosso tempo é muito avançado, né? Um dos passos que eu mais gosto é o mentor. Aí a gente pode até fazer uma referência a Bert Hellinger, né? A questão da hierarquia, né? E o que eu estava pensando também, que se a pessoa ela chega num grau de arrogância de que ela não permite ter um mentor, ela não vai ter novas jornadas. Por mais que você evolua na vida, espiritualmente, intelectualmente, a gente precisa sempre ter espaço para os mentores. Queria que você falasse um pouco do mentor para você, René. Sim. Eu gosto muito de uma passagem do Freud, né? Uhum. Que ele nomeia os mentores dele. E ele fala assim, houve um momento onde eu segui sozinho, mas eu nunca os esqueci. Exatamente. Né? Então, é o reconhecimento, é a reverência, e ao mesmo tempo eu carrego esse legado deste mestre. E sim, talvez eu vá fazer algo grandioso, como, por exemplo, Obi-Wan Kenobi, né? Que toma o legado de Qui-Gon como uma promessa e transforma. Uhum. Não no Anakin, mas no Luke. Né? Então a gente vê que a metáfora ela não é precisa, ela é polimórfica. Né? E a gente vê na figura do Luke atual muito forte a figura do Obi-Wan. Né? O Luke não como um Jedi badass, mas como um sábio. Um sábio que aprendeu com os piores erros. Né? Ele conversando com o Yoda, ele falou, eu só fiz cagada. E o Yoda fala, verdade, seu treinamento foi incompleto. E, né? Quer dizer, o Yoda ele não para, ele fala, tá, e como mentor ele continua. Uhum. E você vai ficar parado aí? Você desistiu? O que mais tem? Né? E isso é um impulso. Né? E a gente percebe isso em todos esses personagens, tanto os bons como os maus. Né? Existe um chamado, existe uma tarefa a ser cumprida, e muitas vezes você tem um mentor. Os Siths têm mentores, e depois eles cortam a cabeça. O mestre aprendiz, né? Mestre aprendiz. E isso vem muito da cultura grega, né? O tutor e seu aprendiz. Né? Porque isso tem a ver com uma questão de hierarquia. O tutor tem experiência de vida. E ele não toma qualquer aprendiz. Ele toma o aprendiz que quer aprender. Né? Então, quando a gente ouve a história de Aristóteles, que foi o tutor, né, de Alexandre o Grande, ele fala que Alexandre o Grande era insaciável. Né? Então, era um aprendiz que buscava o saber. Na verdade, buscava o mundo, né? Conquistar o mundo. Né? E seja lá o que é essa metáfora, né? Mas que ele foi atrás disso foi. Mas isso é uma coisa ruim. A gente tem que observar os efeitos que isso teve no campo como um todo, né? No sistema como um todo. Né? Então, bom e mal estão a serviço da força. Isso essa é uma metáfora de Star Wars. Você assistiu Vikings, René? Sei. Me faz lembrar também de uma passagem do Vikings em que o Ragnar, né? Ele tá montando o exército dele, aí chega um idoso mesmo, né? Querendo se alistar. Aí o Ragnar fala assim, não, mas o senhor já, né? Já tá idoso. Aí ele fala assim, René, ele fala assim, todos os meus amigos já morreram em batalha, menos eu. E eu quero ter a honra de morrer lutando, né, em nome de algo, né? Então, assim, ir ou ficar, né, René? Aceitar ou não a jornada. Aí voltamos ao que a gente falou agora há pouco sobre o livre-arbítrio. Será que a gente tem tanta opção assim? E quando Campbell
começa a estudar os mitos, né? Ele começa com a história dos indígenas americanos, e aí ele vai para a mitologia grega, ele vai para a mitologia nórdica, né, dos vikings, ele vai para a mitologia hindu, e aí ele começa a perceber um tecido comum, né, que é exatamente do que a gente está conversando aqui. Passos, né? Os 12 passos, a jornada, o desvelamento da minha missão, a tomada de consciência ou não. E quantas vezes a gente não vê personagens que exatamente a falta de consciência deles os torna maus. Porque eles não percebem que eles estão sendo manipulados, né? Não no sentido de algo que eles desejam e buscam, mas no algo que um terceiro, um quarto, um quinto desejam ou buscam. Isso é uma questão muito forte nesse personagem. Não, errei. No personagem mais carismático de todos. Né? Como Anakin era poderoso e como esse era manipulável. Né? Apesar desse ter ficado o mais conhecido de todos. Né? Mas a gente sabe a força que o Anakin tinha. E ele estava em conexão com talvez outra questão. Né? Ah, não era para ter sido. Não, se foi, foi. Né? Não tem essa de não era para ser sido. Se foi, foi. Sim. A questão é, o que você faz a partir de então? Né? Você vai chorar ou você vai transformar? Né? A gente sabe, por exemplo, nesse personagem, né, que inclusive é todo lesadinho, coitado, né, todo machucado, as chagas no corpo. E é muito interessante isso, como muitas vezes o herói é mostrado com cicatrizes, com chagas, porque a escolha dele é muito difícil. Sim. Né? Existe um peso. Um peso enorme. Ah, pô, René, mas você está colocando o Darth Vader como herói. Sim, eu vejo ele como um dos heróis. Sim. Né? São várias jornadas dos heróis no Star Wars. Né? Inclusive, no último filme, a gente viu a jornada não da Rey, a gente viu do Kylo Ren. Sim. Né? E volta a ser Ben. Né? Então... Exatamente. A gente está falando dos 12 passos, né? Que para a gente conhece bastante. Agora, acho que era legal se você puder dar uma geral rapidamente para o pessoal que está assistindo a gente, né? O que são os 12 passos de Campbell? Os 12 passos, a jornada, ela começa no... A gente até fala da vida comum, e aí do extraordinário, ou talvez mais obscuro, né? Um círculo. Né? O desconhecido, exato. E na vida comum a gente tem a nossa vida mundana. E aí a gente tem um chamado para a aventura. Ou seja, algo é necessário. Talvez pessoalmente, talvez coletivamente. Né? E aí eu lembro de Jogos Vorazes, né? Onde a personagem principal entra no torneio para resgatar a irmã dela. Sim. Porque a irmã dela, que era menor de idade, foi chamada para o torneio. E ela falou, não, você vai morrer, eu vou no seu lugar. Então, de aceitar o chamado, a busca por um mentor, ou então a apresentação desse mentor. As dificuldades, o sofrimento, o limiar entre a vida e a morte. E nesse limiar existe a possibilidade de desistência. Nesse limiar existe a possibilidade de morte mesmo. A reviravolta. Ou talvez aquilo que aparece no Assassin's Creed, o salto de fé. O ato de fé. Que faz você voltar com força, com autoconfiança. Ou então com fé na sua missão. A recuperação, o enfrentamento, as consequências desse enfrentamento. Né? Porque não para, a consequência nunca para. Né? Não tem aquela coisa de tipo, vai ficar mais leve. Não, não, meu amigo. Não vai. É sempre mais... Você vai seguindo, não para por aí. E aí você lentamente vai se aproximando da recompensa.
Ou seja, sabedoria, consciência, em alguns contos um elixir, um objeto, o santo grau, a pedra filosofal. E aí, finalmente, o regresso, a recepção. E aí, nisso, você tem aquela questão. Eu pego esse elixir e coloco ele no meu dedo e digo que ele é meu, precioso, ou eu sacrifico isso para o bem maior. Né? E aí começa outra jornada. Sim. Renê, nosso tempo aqui está avançado. É bom a gente não deixar para os últimos minutos, porque o Instagram não está salvando lives nos últimos minutos. E essa live tem que ser salva, Renê. Por favor, temos que deixar essa live salva. Vou passar uns recados finais para o pessoal, depois eu passo a palavra para você, tá, Renê? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa audiência ótima, numa sexta-feira à noite. E queria dizer também que eu tenho essas lives acontecendo semanalmente. Semana que vem, na terça-feira, o Guilherme Fernandes vai estar aqui. A gente vai falar sobre a fórmula sistêmica do amor. E na próxima sexta-feira eu vou dar uma aula na Metrocamp pelo aplicativo Zoom. E vai ser uma aula aberta ao público, vocês podem assistir. O tema da aula é o vazio que a comida não preenche. Vamos falar aí para o pessoal de pós-graduação de nutrição. Vocês podem também assistir. Eu estou abrindo 2 turmas, viu, Renê, de supervisão em constelação familiar individual na água para o pessoal que está precisando de ajuda. Vocês todos são bem-vindos ao meu canal, ao canal do Renê. Quem é do meu canal está assistindo aqui, sigam o Renê também. Renê, para finalizar, dê suas palavras finais e fala um pouco do seu trabalho para o pessoal que chegou no meio da live. Sim. Bom, agradecer, Jardel, pelo convite, pela possibilidade de falarmos de coisas que como nerds amamos, ou talvez como apaixonados em histórias amamos. Desde pequeno eu sempre gostei de mitologia grega, nórdica, Lego, e eu levo isso para o meu trabalho. Né? Isso aqui, sim, é um brinquedo, mas isso aqui é meu material de trabalho em ludoterapia. Né? Eu trabalho com crianças e com os heróis e com os vilões, né? Com a dualidade, com a ambivalência, na busca, né? Assim como o Jardel, da possibilidade de uma integração, né? Porque todos nós somos partidos, todos nós somos divididos, e a possibilidade de tornarmos-nos por um instante inteiros e integrados existe para todos, para todas, né? Agradeço a todos que estiveram aqui, a todas as dúvidas. Infelizmente, a gente não pode se dedicar às dúvidas que foram colocadas, até porque o Jardel e eu, a gente já tinha um script aqui meio que marcado, né? Mas, possivelmente, no futuro, voltamos a falar. Com certeza, Renê. Talvez... E eu, logicamente, desejo tudo de bom nas tuas lives. Temas riquíssimos. Sim, e a gente marca outra, Renê. Quando eu fiquei lembrando, de uma cena que ele fala dos treinamentos Jedi, né, Renê? Que o Jedi ele entra em conexão com todos os outros Jedis. Olha que fantástico falar disso sob a perspectiva de Bert Hellinger. Exato. E detalhe, isso já está nos primeiros filmes. Né? Nos últimos eles retomaram isso, mas George Lucas já fez isso no filme número 6, né? Lembrando que o filme número 6 teve forte influência desse livro, O Poder do Mito. Ou melhor, O Herói de Mil Faces. Então, o que Jardel e eu conversamos aqui foi exatamente Joseph Campbell e Star Wars, principalmente. E todas as outras histórias que nos causam paixão. Sim. Renê, boa noite para você. Novamente, muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistiram aqui hoje. E, Renê, tamo junto aí em futuras lives. Tamo juntos. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.